Porque todo tricolor do Rio e Grande Rio deveria ir ao Maracanã nesse domingo, 16 horas, para o jogo do Fluminense contra o Atlético Paranaense. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense volta a campo nesse domingo, 16 horas, contra o Atlético Paranaense no Maracanã, em busca da liderança. E eu falei na introdução do vídeo por que todo tricolor deveria ir ao Maracanã nesse domingo, 16 horas. E é muito óbvio, o Fluminense ganhando o jogo contra o Atlético Paranaense, óbvio, depende de resultados de São Paulo e Palmeiras, o Fluminense pode sair líder dessa rodada. Né? E pode sair líder porque o Palmeiras pega o Mirassol em casa, mas é um jogo muito difícil. E o São Paulo sai para Bragança Paulista para enfrentar o Bragantino, um outro jogo muito difícil. Se o São Paulo perde, o Palmeiras não ganha e o Fluminense ganha do Atlético Paranaense, dependendo do saldo de gols, o Fluminense sai líder isolado, né, do Campeonato Brasileiro nessa rodada. É óbvio, ainda falta muito tempo, faltam muitas rodadas, mas você estar na liderança é sempre muito bom. Se estar no terceiro lugar, como a gente está nesse momento, já é muito bom, imagina você estar na liderança. Então o Fluminense joga em casa. Em casa, como mandante, o Fluminense tem sido é imbatível, né? Porque foram 16 vitórias seguidas, depois 2 empates. Então são 18 jogos, pelo menos, sem perder. O Fluminense tem sido imbatível aí desde que o Zubeldia assumiu, jogando em casa. E é um jogo para o Fluminense ganhar. Com todo respeito ao ventinho de Curitiba, de Furacão não tem nada, o Fluminense é muito favorito para esse jogo, mas muito favorito mesmo. Né? Se você comparar jogador por jogador, peça por peça, inclusive os técnicos, com todo respeito ao Daí Helma, que nos levou a Libertadores, inclusive, o Fluminense é muito melhor. Mas ser melhor não significa que vai ganhar. Então o Fluminense tem que ter a consciência de jogar muita bola, de marcar alto, de tomar a bola. Quando precisar baixar as linhas, sair no contra-ataque rápido. O Zubeldia não deu pistas de quem ele vai escalar, mas independente disso, sabe, é o Fluminense sair com velocidade, porque vai pegar o Atlético Paranaense de calça curta e vai conseguir, apesar do Odair Helma conseguir montar boas defesas, vai conseguir uma grande vitória. Eu falei com os amigos que o Fluminense ganha o jogo e ganha com pelo menos 2 gols de diferença, e eu afirmo, o Fluminense ganha o jogo e ganha com pelo menos 2 gols de diferença. Sem querer ser mãe de Ná, sem querer ser arrogante, sem querer fazer o teatrinho que alguns youtubers de outros times fazem por aí, do Fluminense também, fazem por aí. O que o Fluminense joga e o que o Atlético Paranaense joga me leva a crer que o Fluminense ganha esse jogo, não vou dizer com tranquilidade, mas sem sofrer muito. Para isso, o técnico Luiz Zubeldia, segundo o GE, tem algumas tem algumas dúvidas e vai colocar em campo Fábio, Samuel Xavier, James, Freitas. Zubeldia, pelo amor de Deus, cara. Chega pro cara e fala, olha, tem um cara que eu quero testar no seu lugar, eu vou botar o 1 milhão no seu lugar, se ele não for bem, você volta, tá de boa, eu confio em você, mas se ele for bem, e a gente vai testar e vamos ver o que vai acontecer. Você não precisa falar que você vai pro banco, não precisa. Você tem medo de falar isso com algum jogador e perder o jogador? Fala isso, sabe? E coloca o melhor pro Fluminense. Você trabalha pro Fluminense, você não trabalha pro Freitas, cara. Toma vergonha na porra da cara. O Freitas não dá mais, cara. Apesar de ter feito um jogo bacana, bom, contra o Remo, é um jogo bom em 252 mil jogos ruins, em que ele entrega a paçoca. Vai esperar ele entregar a paçoca pro Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense não é o Remo, tá? Não é um timaço, mas não é o Remo. Enfim,
James Freitas e o René na lateral esquerda. Ou o Arana, espero que ele vá de Arana. Tá? Mesmo o Arana não sendo mais o Arana que já foi, é muito melhor que o René. Apesar o René jogou bem também contra o Remo. Hércules, Martinelli e Lúcio Costa, acho que esse é o meio campo titular, pelo menos até a volta do Bernal, aí a gente pode ver Hércules ou Bernal. Canóbio, Savarino e John Kennedy ou Rodrigo Castilho. Aí, Kennedy e Rodrigo Castilho, talvez valha a pena colocar o Castilho para ver como que ele desempenha desde o início do jogo. O Kennedy, a gente já sabe que ele, se a bola sobrar, ele vai fazer um monte de cagada, mas vai fazer um gol. E o Castilho a gente precisa ver. Para mim, é um bonde tipo Everaldo, mas melhor que o Everaldo. Né? Mas a gente precisa ver mais. Na história do confronto entre Fluminense e Atlético Paranaense, o Fluminense demorou uma eternidade para ganhar do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, que nem era esse nome na época, em 2001. A gente ganhou com o gol do Sidney, estava 1-1, ele fez o gol da vitória do Fluminense. Mas são 65 jogos, com 25 vitórias do Fluminense, 13 empates e 25 vitórias do Patético Paranaense. 86 gols para cada um, e o Fluminense tem um aproveitamento de 45,13%. Nos últimos 12 jogos, como eu sempre falo, informações do site flusão.xyz, vai lá que tem muita informação legal sobre o Fluminense. Eu não ganho nada, não é meu site, mas os caras são foda. São 5 vitórias do Fluminense, 4 vitórias do Patético e 2 empates. O Atlético não ganha do Fluminense desde o dia 3 de setembro de 2022, numa vitória na Arena da Baixada por 1-0. Então é isso, galera. O Fluminense vai com quase tudo que tem de melhor, porque sempre que tem Freitas e René não é o que tem de melhor, mas vai forte, muito forte. O Fluminense tem um elenco aí que é pior que o do Flamengo, é pior que o do Palmeiras, do Cruzeiro, né? Tem alguns jogadores ali que elevam o nível do elenco do Cruzeiro e depois não tem mais ninguém melhor que a gente, em termos de nomes. Em termos de futebol jogado, o Flamengo vem melhorando, meteu 3-0 agora no Botafogo, fácil, muito fácil, mas não tem ninguém jogando mais futebol que o Fluminense. Então o Fluminense tem a chance de ganhar, tem a faca e o queijo na mão para ganhar o jogo, tem a faca e o queijo na mão para botar pressão no São Paulo pela liderança, botar pressão no Palmeiras, que está junto com a gente com 10 pontos, abrir 3 pontos do Flamengo, que chegou a 10, e seguir na luta pelo título brasileiro, que é isso que interessa. Agora, se a torcida do Fluminense não vai botar um público decente no Maracanã, a culpa é da torcida, tá? Que fica aí de mimadice, torcida de modinha, etc e tal. E aí depois que os rivais falam, fica de mimimi. Mas a culpa também é da diretoria, que não cria pauta positiva para a torcida ir ao estádio. Então, lugar de tricolor do Rio e Grande Rio é no Maracanã. Domingo, 16 horas, no Maracanã, contra o Atlético Paranaense, para a gente, quem sabe, sair líder do Campeonato Brasileiro e de gritar para todo mundo: segue o líder. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.